Vocês sabiam que o nosso planetinha é cheio de coisas bizarras e inexplicáveis? É sério, gente. Cada cantinho desse mundo tem uma história maluca. Um lugar que parece ter saído direto de um filme do Spielberg, sabe? E o mais legal é que, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda existem mistérios que deixam até os cientistas mais inteligentes de cabelo em pé. Então, se você é daqueles curiosos que adoram um bom mistério e adoram bancar o detetive, prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar 5 curiosidades incríveis do mundo que você precisa conhecer. Você já parou para pensar como seria ouvir o som da Terra? E não estou falando do canto dos passarinhos, do barulho do vento ou da cachoeira. Estou falando de um som profundo, constante, que vem das entranhas do nosso planeta. Isso mesmo, pessoal. A Terra emite um som, conhecido como da Terra, que é basicamente um zumbido em frequência ultra baixa, impossível de captar com nossos ouvidos. É como se o planeta estivesse respirando, vibrando. Meio assustador, né? Os cientistas descobriram esse som usando uns equipamentos super potentes e, acreditem, até hoje não chegaram a um consenso sobre o que o causa. Uns dizem que são as ondas do oceano batendo, outros que são os movimentos das placas tectônicas. Mas, falando a verdade, ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que esse som está aí, o tempo todo, como um lembrete de que a Terra é um negócio vivo e cheio de mistérios. E já que estamos falando de som, vocês conseguem imaginar o contrário? Tipo, o silêncio absoluto, mas absoluto mesmo, daqueles de arrepiar? Pois é. Eu também não conseguia até descobrir que existe um lugar assim, a câmara anecoica da Microsoft, lá nos Estados Unidos. Essa câmara é tão silenciosa, mas tão silenciosa, que o recorde de alguém aguentar ficar lá dentro é de apenas 45 minutos. E não é para menos, porque nesse nível de silêncio, você começa a ouvir seus próprios órgãos funcionando, o sangue correndo nas veias, o estômago fazendo a digestão. É como se seu corpo virasse uma banda desafinada tocando só para você. Bizarro, né? Parece até tortura psicológica, mas a galera da Microsoft usa essa câmara para testar equipamentos de áudio e outras coisas tecnológicas. Mas e aí? Será que você teria coragem de encarar o silêncio absoluto? Capítulo 3. Título: As pedras que se movem sozinhas. E que tal a gente dar uma viajada agora para o Vale da Morte nos Estados Unidos? Mas calma, que essa aqui não é tão assustadora quanto a Câmara do Silêncio. Pelo menos não psicologicamente. A parada aqui é que nesse vale existe um lugar chamado Racetrack Playa, um lago seco que, acredite se quiser, é famoso por suas pedras que se movem sozinhas. É isso mesmo que você ouviu. Pedras gigantes, algumas com centenas de quilos, deslizando pelo chão e deixando rastros como se tivessem vida própria. A parada é tão sinistra que até hoje ninguém sabe ao certo como isso acontece. A galera especula que seja uma combinação de vento, gelo e umidade, mas nada foi 100% comprovado. Imagina você andando de boa por esse deserto e, do nada, ver uma pedra gigante se mexendo sozinha? Eu, hein? Já ia achar que era coisa de outro mundo. Capítulo 4. Título: A Floresta Torcida na Polônia. E por falar em lugares sinistros, vocês já ouviram falar da Floresta Torcida na Polônia? Essa floresta parece que saiu direto de um filme de terror, sabe? É que lá, centenas de pinheiros crescem com uma curvatura bizarra na base do tronco, todos eles dobrados na mesma direção, como se estivessem fazendo reverência a algo ou alguém. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que causou essa anomalia. Uns dizem que foi a intervenção humana, que os fazendeiros teriam moldado as árvores para usar na fabricação de móveis. Mas e aí? Como explicar que só essas árvores ficaram tortas, enquanto as outras ao redor cresceram normalmente? Ninguém sabe.
A única certeza é que a floresta torcida continua lá, parada no tempo, com seus pinheiros curvados, guardando esse segredo sinistro. Capítulo 5. Título: As Luzes de Marfa. E para finalizar nosso tour pelos mistérios do mundo, que tal uma viagem para o Texas, nos Estados Unidos? Mas preparem os óculos escuros, porque essa aqui envolve luzes brilhantes. Estou falando das luzes de Marfa, um fenômeno que rola há mais de um século e que ninguém, até hoje, conseguiu explicar. Imagine só, você está lá, no meio do deserto, quando, do nada, luzes coloridas começam a aparecer no horizonte. Elas se movem, mudam de cor, de intensidade, como se estivessem dançando no ar. Já teve gente que jurou ter visto as luzes se dividindo, se juntando, desaparecendo e reaparecendo em outro lugar. Surreal, né? Teorias é o que não faltam para explicar as luzes de Marfa, desde reflexos de faróis de carros até gases do pântano. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que são aquelas luzes. E aí, pessoal, gostaram dessa viagem pelos mistérios do mundo? Qual dessas curiosidades te deixou mais intrigado? Conta aí nos comentários. O legal é que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que a gente acumulou, o planeta ainda guarda muitos segredos. E é isso que torna tudo ainda mais fascinante, né? A gente nunca sabe tudo, sempre tem algo novo para descobrir, um novo mistério para desvendar.